Eu sou o Lucas, aluno de Química, e vou dar início a essa apresentação. O grupo 11, juntamente de Bruno Pacheco, Marielle Lima, Stephanie Morim e Tamires Rodrigues, ficou responsável pelo tema de equilíbrio térmico, temperatura e escala de temperatura. Primeiro falaremos sobre equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico também pode ser chamado de equilíbrio termodinâmico. E seu conceito está relacionado à transferência de calor entre dois corpos, até que atingam o equilíbrio, ou seja, tenham a mesma temperatura. Mas o que podemos definir sobre temperatura? Temperatura é uma grandeza física que discute o grau de agitação entre as moléculas, utilizando materiais sensíveis à temperatura, como por exemplo um termômetro de mercúrio. A mesma temperatura pode ser medida em diferentes escalas, como Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E nesse vídeo a gente vai demonstrar como isso é possível. Olá, eu sou a Marielle e agora vamos apresentar as principais escalas termométricas. Começando com a escala Celsius, que possui pontos fixos de 0 a 100 graus. Depois vamos para a escala Fahrenheit, que possui pontos fixos de 32 graus a 212 graus. E a escala Kelvin, que não é medida em graus e é conhecida como a escala absoluta. Antes de contar um pouquinho de cada escala para vocês, eu acho importante ressaltar que elas representam a mesma temperatura, só que com valores distintos. Um exemplo disso é o ponto de ebulição da água, que em Celsius é 100 graus, em Fahrenheit é 212 graus e em Kelvin é 373 Kelvin. Então vem conhecer um pouquinho da história com a gente. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo físico sueco Anders Celsius. Seu criador adicionou o mercúrio em um recipiente com água e gelo, e no momento que o mercúrio se estabiliza, ele marca a temperatura 0 graus. Logo após, ele adiciona o mercúrio em um recipiente onde a água está em processo de ebulição, e no momento em que o mercúrio se estabiliza, ele marca a temperatura 100 graus. E essa escala hoje é chamada de graus Celsius, em homenagem ao seu criador. Também vale ressaltar que ela é a escala no sistema métrico mais comum entre os países, inclusive é a utilizada no Brasil. A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo criador do termômetro Daniel Gabriel Fahrenheit. A criação dessa escala se obteve quando o Fahrenheit adicionou em um recipiente água, gelo e sais de amônio. Depois colocou um termômetro que, quando se estabilizou, ele chamou o ponto de 0 graus. Logo depois, ele mediu, com o mesmo termômetro, a temperatura do corpo humano, marcando o ponto como 100 graus. Logo depois, ele dividiu esse espaço de 0 a 100 em 100 partes iguais para obter uma escala mais precisa. Só que para achar os pontos fixos, Fahrenheit adicionou o mesmo termômetro em um recipiente com água e gelo. E neste recipiente, o termômetro marcou 32 graus Fahrenheit. Logo depois, ele adicionou o termômetro em um recipiente com água fervendo, onde a temperatura encontrada foi de 212 graus Fahrenheit. Agora vamos falar da escala Kelvin, que também é conhecida como escala absoluta, pois tem como referência a temperatura zero absoluta, ou seja, quando a vibração molecular cessa. Esta escala foi verificada por William Thomson, também é conhecido como Lord Kelvin. Já sabemos que essa temperatura tem como referência o menor estado de agitação de qualquer molécula, o 0 Kelvin. Além disso, diferente das duas escalas anteriores, esta escala não é referida pelo grau. Também vale citar que Lord Kelvin atribuiu o valor 0 à temperatura menos 237,15 graus Celsius, que corresponde ao zero absoluto. Sendo assim, o ponto de fusão da água é 273 kelvins e o ponto de ebulição é 373 kelvin. Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Bruno Pacheco e nós iremos continuar falando sobre o equilíbrio térmico, temperatura e escalas, mas precisamente sobre as equações que compõem esse tópico. Nesse sentido, precisamos recapitular rapidamente alguns conceitos mencionados anteriormente pela Marielle, a fim de se garantir uma maior fixação do entendimento. Então, a partir disso, podemos fundamentar a escala termométrica, que será introduzida por uma equação θ igual a x mais b, que possui dois pontos fixos fundamentais, e geralmente são relacionados às mudanças dos estados físicos sob pressão, numa condição de CNTP, vamos dizer assim, conhecidas como os pontos físicos fundamentais, como está escrito nos slides. Assim, temos em primeira instância o ponto fixo
um, que seria o ponto do gelo, ou fusão, e o segundo ponto fixo, que seria o vapor, ou ebulição. E através disso podemos relacionar essa mesma equação com qualquer outra escala já fundamentada, e que seria, no caso das mais conhecidas, né, a Fahrenheit, a Celsius, a Kelvin, a Rankine. Essas são um exemplo, né? A figura 4 e a figura 3 demonstram mais ou menos a equação da escala Celsius e da Fahrenheit, e a última figura ela relaciona a Celsius com a Kelvin, no sentido de ter uma escala termométrica. E assim, feitas as devidas demonstrações matemáticas, nós conseguimos chegar nas conversões relativas que determinam a criação das equações em si. Então, como está do lado direito ali, é a representação matemática, e após fazer isso a gente consegue chegar numa relação entre duas escalas diferentes, entre a Fahrenheit e a Celsius. E a partir disso, a partir desse conceito, a gente pode fundamentar a equivalência fundamental, que seria C sobre 5 é igual a C menos F menos 2 sobre 9, e K menos 2 sobre 3 sobre 5, como todo mundo conhece já, que é bem comum. E, por fim, acredito que a prática é a melhor forma de fixar o conhecimento, então vamos fazer um exercício aqui rapidamente. Qual é a temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit supera em 48 unidades a da escala Celsius? Rapidamente, a primeira forma que deve ser deduzida a partir do enunciado, que é F igual a C menos 48. A segunda já é a própria equação que nós vimos no slide anterior, C sobre 5 F menos 2 sobre 9. Deduzidas as equações matemáticas, a gente consegue chegar na temperatura de 20 graus. E a partir disso nós também podemos, a partir desse resultado, a gente também pode retornar na primeira equação e descobrir o valor na escala Fahrenheit. Então é isso, é bem simples, não tem muita dificuldade, espero que tenham entendido e fico à disposição. Um grande abraço para todos. Oi, eu sou a Tamires. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio térmico. Esse termo nos faz recordar um pouquinho sobre o conceito de calor, conceito esse explicado pelo fluxo de energia entre os corpos e entre as moléculas. Quando esse fluxo de energia entre os corpos ele cessa, a gente tem então o equilíbrio térmico, que é quando dois corpos ou mais atingem a mesma temperatura. Esses sistemas que atingem a mesma temperatura podem ser dados pelo seguinte exemplo. Se a gente tiver um potinho com água e dentro a gente colocar um termômetro, e esse termômetro vai representar uma certa temperatura, que é igual ao do potinho com água. Então a gente sabe que esses dois componentes eles estão na mesma temperatura, ou seja, eles estão em equilíbrio. Pensando um pouquinho nesse exemplo, vem à tona recordar também a lei zero da termodinâmica. Lei essa que recebe esse nome porque apresenta conceitos mais fundamentais do que a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Mas apesar disso, ela foi estudada depois dos estudos da primeira e da segunda lei. Essa lei zero, a gente pode explicar ela da seguinte forma. Se a gente tem esse sistema que eu já apresentei, com um potinho com água e o termômetro, esse sistema está em equilíbrio separadamente, e logo o segundo sistema, com um potinho com gelo, por exemplo, também com um termômetro, também em equilíbrio separadamente, e ambos os termômetros apresentam a mesma temperatura. Então a gente sabe que os potinhos também estão na mesma temperatura, ou seja, todos os elementos que eu falei, que eu apresentei, estão na mesma temperatura, ou seja, estão em equilíbrio térmico. E a lei zero fala isso. A lei zero fala de que quando um sistema está em equilíbrio separadamente com o elemento A e o segundo sistema também está em equilíbrio separadamente com o elemento A, significa que o B e o C também estão em equilíbrio. E para finalizar, equilíbrio térmico é isso. É quando um ou mais corpos, dois ou mais corpos, estão com a mesma temperatura. E não apresenta mais esse fluxo de energia que a gente chama de calor. Pessoal, beleza? Eu me chamo Stephanie e eu tô aqui para exemplificar, alguns exemplos do cotidiano, outros industriais, do que é o equilíbrio térmico, em alguns exemplos. Bom, ele é separado em duas coisas praticamente, que é a condução, que é a transferência de calor entre sólidos, e a convecção, que é a transferência de calor entre fluidos. Tem dois exemplos assim clássicos que vocês sempre vão achar quando vocês pesquisarem sobre o equilíbrio térmico. O primeiro deles é o café com leite, Você vai pegar um café quente, e um leite gelado, vai misturar os dois e aí o calor do café vai passar para o leite e aí você vai ter o café com leite numa temperatura morna. Outro exemplo clássico é o gelo e a água. Você vai pegar um copo, um recipiente, colocar água na temperatura ambiente, geralmente 25 graus, por aí, e um gelo numa temperatura negativa, que as pedrinhas de gelo ficam numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? A água ela vai perder o calor e o gelo vai ganhar esse calor e vai derreter. E nessa mistura, eles vão ter uma temperatura parecida aí no final. Agora, um exemplo industrial é a fabricação do vidro, que é a fusão, a condução
o derretimento da areia, que é o dióxido de silício, o calcário e o carbonato de sódio, né, que são os ingredientes aí para fabricação do vidro, e eles vão derreter, né, numa temperatura altíssima de 1500 graus Celsius e formar o que a gente conhece, né, que é o vidro comum e o gás carbônico. O vidro ele vai ser então moldado quente, né, na forma que ele tiver que ser moldado, e depois ele é resfriado. Então ele vai ganhar calor, muito calor, e depois ele vai perder calor no resfriamento. Pela observação dos aspectos analisados, podemos concluir que o estudo desses conceitos é de suma importância para o entendimento entre a diferença entre a temperatura e calor. Mas as diferentes formas que a gente pode fazer para transformar uma mesma temperatura em outra escala e entender como a gente pode aplicar esses conceitos no nosso cotidiano. Obrigado pela atenção e até mais.